Bom dia, povo do Senhor, povo abençoado por Deus, graça e paz seja com todos. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3 desse trimestre, tem o seu texto base em Mateus 5:12. E nosso conteúdo está assim programado. O que as expressões sal da terra, luz do mundo, Deus e Mamon, bem-aventurados os mansos, dar a outra face e pérolas aos porcos têm em comum? O que é que essas palavras têm em comum? Elas aparecem em vários textos e citações com muita frequência. Em todas elas se originam no Sermão do Monte, o maior sermão já proferido em todos os tempos. Esse sermão consiste nos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, que são narrados no Evangelho de Mateus. Primeiro momento, a estrutura do Sermão do Monte. De acordo com o Dr. Darley Ellison Jr., professor de Novo Testamento no seminário de Princeton, lá nos Estados Unidos, o Sermão do Monte tem a seguinte estrutura: a introdução, Mateus 4:25, e a conclusão, Mateus 7:28 e 8:1. Estes textos têm uma simetria e se correspondem e têm as seguintes palavras ou frases em comum. Mateus 4:25, numerosas multidões o seguiam. Mateus 5:1, monte. Mateus ainda 5:1, subiu. Mateus 5:1 e 2, ensinar. Mateus 7:28 e 8:1, grandes multidões o seguiam. Mateus 8:1, as multidões. Mateus 7:28, monte. Mateus 1:1, descendo. Mateus 8:1, ensino. Mateus 7:28, as multidões. Observem quantas palavras foram aqui destacadas. Além disso, abrir a boca, Mateus 5:2, tem como contrapartida quando Jesus terminou estas palavras, Mateus 7:28. O resultado de um começo e um fim que se espelham é a criação de uma inclusão exprimida entre Mateus 4:23, 5:2 e 7:28. Como um livro entre dois suportes, Mateus 5, 3-7 e 27 é marcado como uma unidade. Isso, por sua vez, implica que o esboço mais simples do sermão é introdução, discurso e conclusão. Dr. John Stott, eminente teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo a seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus, Mateus 6:8. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura exibindo todo o conjunto de valores e padrões distintos para o mundo. Dr. Martin Lloyd Jones, em sua magna obra O Sermão do Monte, afirma-nos que esse discurso do Senhor Jesus permite-nos refletir com seriedade acerca das elevadas demandas da vida cristã e, ao mesmo tempo,
continua cativando o coração dos crentes, levando-os a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, conforme diz Lloyd Jones, não é um código de ética ou moral, é antes uma descrição do que o cristão deve ser. Segundo momento, as bem-aventuranças. No transcurso do seu ministério, Jesus frequentemente se dirigia às multidões. Assim também acontece em Mateus 5:1. O discurso todo é antecedido por: e ele abriu sua boca e passou a ensiná-los, dizendo. E encerra-se com as mesmas palavras. Ora, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Em ambos os evangelhos, Mateus e Lucas, o cenário histórico é o mesmo. O Sermão do Monte é precedido por uma grande multidão que se reúne para ouvir o Mestre. A sequência das ideias é a mesma: as bem-aventuranças, a supremacia da lei do amor e a parábola dos dois construtores. Jesus fala inicialmente das bem-aventuranças. Em seguida, fala dos cidadãos do reino de sua relação com o mundo, como sal da terra e luz do mundo. Em sequência, Jesus apresenta a justiça do reino e o alto padrão exigido pelo rei. A introdução do sermão é a famosa passagem tradicionalmente conhecida como as bem-aventuranças. A palavra que introduz cada frase na Septuaginta, a versão em latim, é beatus, que significa muito feliz. No grego, é makarios, que significa supremamente abençoados. A introdução, então, ela aqui é tida como famosa. E diz mais ainda, né? Ele fala dos cidadãos do reino, ele fala de nós que somos cidadãos do reino de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos. Estas são as leis do reino. Parece uma lista de características que o cristão tem e pelas quais é abençoado e feliz. Mas, na verdade, oferece uma série de desafios colocados por Jesus àquele que deseja segui-lo, deixando claro onde deve estar sua prioridade na vida. Se ser cristão não significa necessariamente ser pobre, oprimido ou vitimizado como Jesus foi, envolve tentar ser gentil, compreensivo e reconciliador como Jesus se propôs a ser. Então, os cristãos são todos bem-aventurados, isto é, afortunados, pois estão imitando o seu Mestre de todas essas maneiras. Eles pertencem a Deus, e Ele está no lado deles. Deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança nos dá uma pista importante sobre o que todas elas estão apontando. Pode ser observado
que o equivalente no Sermão da Planície de Lucas, que começa de forma mais simples: bem-aventurados vocês que são pobres, exemplificando a preocupação de Lucas em mostrar Jesus particularmente preocupado com os economicamente pobres e vulneráveis na sociedade. Em contrapartida, ou melhor, em contraste, Mateus escreve: bem-aventurados os pobres de espírito, dando ao ensinamento de Jesus uma dimensão mais espiritual que está em consonância com o ensinamento do Antigo Testamento sobre os pobres de Deus, os anavim, pobres, que eram reconhecidos como aqueles que colocaram toda a sua confiança em Deus e em seu cuidado por eles. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus convida todos os que querem segui-lo a serem pobres de espírito, isto é, nunca serem totalmente dependentes de si mesmos ou de seus recursos e bens materiais, mas confiados sempre no amor de Deus por eles, aconteça o que acontecer. Depois de listar as bênçãos pelas quais seus seguidores se identificam com ele, Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra, tornando a água saudável por meio do seu discipulado. Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Segundo Reis 2:21. E como a luz do mundo, Mateus 5:13-16, iluminando outros em seu testemunho cristão, Jesus faz uma afirmação muito importante e de grande significado, dizendo que qualquer bem que eles façam na condição de discípulos, estarão fazendo pelo poder de seu Pai. Deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. No fim da parte introdutória do sermão, Jesus tranquiliza seus discípulos que vieram do judaísmo, dizendo que a lei do reino não deixará de lado a lei mosaica. Pelo contrário, Jesus diz que veio não para abolir, mas para cumprir a lei e os profetas. Terceiro momento: o Sermão do Monte e a vida do cristão. O Sermão do Monte foi pronunciado na primavera, no ano 28 depois de Cristo, após Jesus ter passado uma noite em oração. Lucas 6:12. A oração foi seguida pela escolha dos 12 discípulos. Marcos 3:13-19. Esta, por sua vez, foi sucedida pela cura de muitos enfermos. Lucas 6:17-19. Vindo em seguida o Sermão do Monte. Lucas 6:20-49. Ao finalizar o referido sermão, Jesus nos advertiu a fazermos nossas escolhas de forma apropriada, com base nas orientações de Deus em sua palavra, e não simplesmente seguir a multidão, tomando o caminho mais fácil para viver. Em Mateus 7:13-14, Jesus fala da porta estreita, que não é a escolha mais confortável e nem a escolha da maioria. Ele nos adverte sobre os falsos profetas que afirmam ser cristãos, mas cujas vidas não refletem os valores de Deus e a verdadeira conversão. Profetas e ministros devem ser avaliados por seus frutos, suas ações e os resultados das mesmas.
No versículo 16 é dito, por seus frutos. Então Jesus deu uma advertência muito séria. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Nem todo que se auto-intitula cristão é realmente cristão. Devemos obedecer às leis do reino dadas por Jesus no Sermão do Monte. Caso contrário, Jesus dirá: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Para pensar e agir. As impactantes palavras de Jesus no Sermão do Monte devem ser cuidadosamente observadas por todos aqueles que dizem ser seus discípulos. Se a praxis diária não for a de dar a outra face, ser luz ou ser sal fora do saleiro, ou seja, se não for o fiel cumprimento das leis do reino, não seremos súditos desse reino. No meu dia a dia, tenho obedecido às leis do reino? Pergunta séria. Tenho feito tudo o que ele tem nos orientado a fazer? Guardar, observar e obedecer ao Rei do Reino e suas diretrizes precisam ser nosso ideal. Olha só, que chamamento sério para cada um de nós, né? Observemos, queridos, estas palavras para podermos entender qual é o verdadeiro propósito de Cristo com esta mensagem para cada um de nós. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelos ensinamentos da Tua palavra aos nossos corações. Faz-nos compreender, ó Deus, dá-nos discernimento para entender qual deve ser a nossa postura diante das palavras do Senhor para qualquer de nós. Usa-nos, ó Deus, para a glorificação do Teu nome e expansão do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Abençoa as nossas vidas, protege-nos, perdoa, Senhor, os nossos pecados e dá-nos uma visão nova da visão do reino. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor faz por nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, meus queridos, encerramos mais um estudo da EBD com você, aí no seu lar, no seu trabalho. Que Deus nos dê um domingo de paz, de esperanças, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos ajude a vencer todas as dificuldades. Seja nosso domingo com a família, ali no encontro de casais com o povo de Deus, que nós estejamos sempre voltados ou voltando os nossos pensamentos para a glória do Senhor, para os propósitos do Senhor.
Fiquem na paz de Deus. Logo mais, estejam na igreja participando do culto de adoração ao Senhor e amanhã estaremos iniciando uma nova semana, trazendo novos momentos de reflexão. A todos, um bom dia, na paz do Senhor. Amém?